E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast aí semanal que eu gravo junto com meu irmão. Meu irmão já tá aqui do meu lado aqui, já pronto, estamos todos a postos. Vamos falar aí hoje, né? Vamos falar um pouquinho, talvez, nosso penúltimo podcast em relação à Copa do Mundo, né? Que a Copa do Mundo tá chegando ao final, torneio muito bom. A gente vai falar hoje sobre dar destaque para os jogos que aconteceram essa semana, né, que antecede a final, e na semana que vem a gente vai fazer um apanhado geral, né, um projetamento geral, um cruzamento entre aquilo que a gente imaginava que aconteceu, as decepções, as surpresas. Vamos falar mais a fundo isso no episódio da semana que vem. Mas como eu falei, do meu lado aqui tá o Vitor, meu irmão aí, então, e ele vai aí também fazer a introdução dele e falar um pouquinho. E aí, Vitor, como é que você tá? O que você tem de novo aí pra gente hoje? Fala, pessoal, começamos mais um episódio, mais uma semana do nosso podcast falando de Copa do Mundo. Começamos, antes de falar de Copa do Mundo, vou falar do FIFA 23, que continua bombando aí com os usuários, muitas pessoas falando muito bem desse novo FIFA, dizendo que praticamente o jogo está muito bom, muito legal, mais de 15 bilhões de minutos jogados já, muito mais, né, de 15 bilhões de minutos jogados, pessoas elogiando o FIFA. Não sei se você já jogou, Raul, você vai dizer aí pra gente se você já jogou ou não esse novo FIFA, se você pode trazer essas impressões iniciais sobre esse FIFA, mas as pessoas elogiando, gostando muito, dizendo praticamente a eSports surpreendeu, e a eSports, volta a dizer, vai surpreender mais ainda quando praticamente o jogo parar de ser FIFA e virar praticamente EA Football de vez, que é o próximo, que é em 2024, em 2023, beirando 2024, óbvio. Praticamente lembrando que o jogo sempre é lançado no ano, um ano antes, mas com o ano seguinte. O que você diz aí? Se você já jogou, o que você tem as suas impressões iniciais sobre esse FIFA 23 aí? Sim, sim. O FIFA 23 eu trago. Trazia, né, uma série e tal no canal. Também tem uma outra série que a gente joga lá, né? Junto com os inscritos lá, com o time. E sem dúvida nenhuma, eu até as pessoas me perguntavam, eu acho que foi o melhor jogo do ano de futebol. Porque ele realmente inovou muito. O gameplay dele mudou. É engraçado, né? O gameplay dele saiu um pouco do sistema mais robótico que o FIFA tinha e ele caminhou um pouco, o jogo ficou mais leve, mais rápido, lembrando muito até os antigos Winning Eleven, os antigos Pro Evolution Soccer, assim, quando eu falo antigos, aqueles do 2000 de 2009 a 2011, 2012, que foram onde os melhores jogos, né, foram produzidos. Então o gameplay lembrou muito, né? O jogo ficou muito mais dinâmico, muito mais leve. Eu acho realmente que assim foi uma mudança e assim foi uma mudança inesperada mesmo, né? A gente imaginava que hoje seria, que esse ano seria só um jogo a mais, só um jogo assim meio cumprir tabela, porque é o final do contrato, né, deles com a da EA com a FIFA. E surpreendeu mesmo, porque a gente pega, como eu falei pra você, o jogo ele ele traz essa esse novo sistema, né? E eu falo, né? Ele mudou, apesar. Aliás, esse ano foi um ano bom, né? Pra quem gosta de futebol, né? Teve o Futebol Manager que também deu uma modernizada no jogo, né? Mas sem dúvida nenhuma, o FIFA chamou muita atenção. A expectativa é muito grande agora. É claro que ainda há, no caso dos jogos offline, né? Ainda há alguma expectativa, né? Pra melhorar um pouco, mas a gente realmente aumenta muito a expectativa pro nosso querido EA Sports FC, né? O próximo jogo que sairá no ano que vem. E sairá lá para os anúncios sobre ele devem começar os primeiros boatos devem começar em maio e os primeiros anúncios oficiais em junho para o jogo sair no final de agosto ou no meio de setembro, né? Então vamos ficar no aguardo aí como é que será essa produção desse jogo. E Bom, além disso, só reforçando, também reforça o convite aí para suas lives aí, para praticamente as suas praticamente missões aí que você continua com os usuários praticamente aí do nosso canal, com as pessoas que estão inscritas no canal. Quem não está, se inscreve, até mais uma chamada aí pro pessoal se inscrever para continuar com você aí nas missões, nas lives aí do FIFA 23. Cada vez mais você está jogando, trazendo aí praticamente
praticamente os desafios para o pessoal ir praticamente nas missões com você. Então, aí, reforçando a tese para se inscrever no canal e aí continuar com você nas lives, aí não só no conteúdo com a gente, aí praticamente que a gente faz aí, mas também no Gamer Moon aí durante a semana aí que você faz as lives praticamente todos os dias. Isso aí mesmo. É isso aí mesmo, né? Vamos continuar, né? Vamos ver como é que vai ser esse ano. Esse próximo ano vai ser um ano bem interessante, né? Vai ser um ano bem interessante. Vamos ficar de olho nas próximas novidades aí que podem aparecer. Bom, então a gente tem, né? Como a gente falou, né? A Copa do Mundo chega, né? Hoje está gravando hoje na quinta-feira, depois dos jogos das semifinais. Nós chegamos aí no jogo final, um grande jogo de futebol. A gente vai falar um pouco sobre ele hoje, né? E vamos falar também sobre o terceiro lugar e projetar aquilo que foi as semifinais, né? Aproveitando as semifinais, vai falar sobre o terceiro lugar, depois vai falar sobre o Brasil e depois vai falar sobre a finalíssima da Copa, né? Primeiro falar sobre essa disputa de terceiro lugar, né? Que antecedeu o jogo das semifinais. Duas seleções que são uma surpresa, né? Chegarem nessa disputa de terceiro lugar, chegarem nas semifinais, né? Marrocos elimina uma das seleções que eram favoritas ao título, que era Portugal, antes de ir para a semifinal contra a França. E depois acaba, né? A gente vai falar depois um pouco mais sobre isso, né? E a Croácia elimina o Brasil, que a gente vai falar mais pra frente, para chegar na semifinal e perder para a Argentina, né? E para a grande final. Acho que primeiramente vale a história de Marrocos, né? Acho que vai ficar para a história. Foi a grande história, né, dessa Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Marrocos lotou os estádios, os africanos eles se uniram, né? Em prol da seleção do Marrocos, né? Pegou um treinador que ele assumiu a seleção, ele só perdeu esse jogo, né? Ele assumiu recentemente, né? Muito recente, né? Por conta de confusões, né? Do antigo treinador. Setembro. Ele assume a seleção em setembro. Isso, ele assume exatamente. Aí ele assume e o antigo treinador tinha brigado com todo mundo e ele monta uma sistemática defensiva que chama muita atenção, né? A seleção de Marrocos, uma seleção, uma sistemática muito defensiva, é um time muito atlético, né? Um time com uma capacidade atlética muito grande, né? Jogadores que nem, né, falaram, né, o gol do centroavante lá contra Portugal foi a maior impulsão da história do futebol. Tipo, ninguém teve uma impulsão maior do que a dele no gol, né, que ele faz, né, mais que o Cristiano Ronaldo, Bruno Henrique, esse pessoal que tem boas capacidades atléticas. Ele bateu o recorde, foram 88 centímetros de salto, né? Ele chegou a quase 3 metros de altura, né, no momento do gol, né? E isso é um recorde, então, assim, uma capacidade atlética muito grande, um time que consegue correr muito tempo atrás da bola, tinha um controle mental gigantesco e muito rápido também, e com jogadores com uma capacidade técnica interessante, né? Chamaram muita atenção do camisa 8, realmente, deles, né? Lá o volante também, o Rabat, camisa 4, são alguns jogadores, né? Claro que a gente tem os outros jogadores que já são... Enauri, camisa 8. Isso, então, falaram dele. Aí, é claro, tem os Ziyech também, o Mazraoui, que já é conhecido, Mazraoui, os mais conhecidos é o Hakimi, Mazraoui, isso, o Ziyech, óbvio. Ziyech, né? Outros gostam de Ziyech. E também, praticamente, o Enesiri também é um cara conhecido, tá no Valência ali. Isso. O Bono, que é um goleiro também conhecido, joga no Sevilha. O Enesiri tá no Sevilha, desculpa, junto com o Bono. Então, alguns muito conhecidos ali. Tem outros que surgiram nessa Copa, como o Amrabat, que é um jogador que surgiu, estava na Fiorentina, não joga num clube que briga ali na elite do futebol italiano, tá na primeira divisão, mas não tem mais a mesma força que antigamente. Alguns outros valores, né, surgiram aí nessa seleção de Marrocos. Exatamente. Foi assim, é uma surpresa, mas não é tanto surpresa, né? Você vê a qualidade dos jogadores, mas aí vem a qualidade do treinador, realmente, né? Com uma equipe, com uma entrega tática muito grande. Mudou o estilo de jogar contra a França. Eu não sei se o treinador talvez imaginasse que já estava com uma sensação de missão cumprida, ou ele tentou surpreender, ele viu talvez o que a Argentina estava se preparando contra a Croácia, e ele tentou talvez trazer algo diferente para tentar pegar a França de surpresa, né? Acabou que com
3 minutos de jogo, né? Um bote errado do zagueiro botou todo o jogo em perigo, né? E foi um time que teve chance, cara. E por muito tempo no jogo controlou o jogo contra a França, né? Pressionou a França, realmente se encolheu, se fechou, né? Na confiança da sua dupla de zaga, do seu time todo se fechou mesmo. E, e teve chances para empatar o jogo, né? Teve no primeiro tempo bola na trave. Segundo tempo, o cara ficou cara a cara com o goleiro, demorou para chutar. Então foi realmente assim, foi algo legal. Acho que é algo que é bom, assim, talvez é aquela história, né? Poderia ter sido diferente se tivesse tido os erros, mas são coisas do futebol que acontecem, então a gente não tem como culpar isso daí. Mas o Marrocos tá de parabéns, né? Vai jogar o terceiro lugar. Eu acho que é um jogo interessante contra a seleção da Croácia, que vem talvez com. A gente falou, né? Você falou muito, né, da geração belga, né? Durante todo esse período, né? Mas nunca se cogitaram da seleção croata, da geração croata, né? Que foi também a geração que chegou a 2 semifinais de Copa do Mundo, né? Foi vice-campeão em uma Copa, capitaneados pelo Luka Modric, né? Que empurrou esse time. E também contra a Argentina manteve o seu estilo de jogo, o mesmo estilo que procurou fazer contra o Brasil, né? Só que a Argentina, e aí a gente vai falar um pouco, né, talvez da grande surpresa, na minha opinião, a grande revelação. Se vai aquela surpresa, uma revelação de verdade, pra mim, é o Scaloni, treinador da Argentina. Esse sim merece, esse eu acho que sai com uma nota gigantesca nessa Copa do Mundo. Um treinador que buscou aquilo que eu vou falar daqui a pouco, falar do Brasil, mas buscou aquilo que no Brasil que eu esperava que o Tite fosse buscar. Aliás, eu falei sobre isso durante esses 4 anos que passaram, né, de Copa do Mundo, que a gente esperava e que não teve do Brasil. Mas o Scaloni, ele buscou uma Argentina com alternativas, né? A gente sempre fala que a Copa do Mundo, se você for surpreendido, você tem que ter alternativas. O Scaloni teve várias alternativas, né? E ele apostou nas suas alternativas, mexeu no time, confiou nos seus 26 jogadores que ele trouxe, ele confiava em todos eles para jogar a qualquer momento, colocou eles, não importava o momento, ele colocou, mexeu no time, não importava se era jogo eliminatório, se a Argentina estava correndo o risco de ser eliminada contra o México, ele apostou tudo, ele trocou o time todo. Então, ele viu essa possibilidade e a Argentina consegue fazer um jogo diferente do que fez todos os jogos da Copa contra a Croácia. Eu acho que a ideia deve persistir contra a França. Eu acho que talvez, né, se fosse pensar, acho que, né, depois já falar um pouquinho mais da final, mas eu acho que fosse persistir, talvez a ideia realmente seja a Argentina apostar em tentar surpreender a França sem a bola, talvez, mas pode ser que talvez às vezes também ter a posse de bola, até pela forma como a França se portou defensivamente, dando oportunidades para Marrocos, possa ser um negócio interessante também para a Argentina, mas fato é realmente que o Scaloni sai como um grande nome. Então Croácia e Marrocos fazem esse terceiro lugar. É um jogo interessante, seria interessante o Marrocos vencer, que eu acho que seria algo assim que impactaria bastante, né? Assim como a Coreia foi em 2002, né? Quando você tem todo o apoio, né, do continente, né, e essas histórias e a Copa do Mundo ela é feita para ter essas histórias, né? Então foi muito legal essas histórias que aconteceram com essas duas seleções. E eu queria que o Vitor trouxesse esse panorama aí, né, dessa situação de Croácia e Marrocos, dessa situação até as semifinais assim da Copa do Mundo. Assim, são duas escolas diferentes, né? A Croácia teve uma reformulação até que obrigatória, porque o Rakitic, que era um jogador que a gente já dizia antes, que é bom jogador, nível Modric, até um pouco abaixo, mas o estilo de jogo ali parecido, se aposentou da seleção. O Mandzukic, que era um cara centroavante melhor do que estão hoje, dos que estão hoje na seleção, também saiu da seleção. Então, assim, praticamente ele teve que fazer uma reformulação na equipe e fez uma ótima reformulação. O Tadic é um grande treinador, se mostrou um grande treinador, um treinador também de outros esquemas de jogo, apesar de ele manter a linha de 4 atrás, mas ele se adapta muito ao que o adversário propõe a ele, ele consegue se adaptar, conseguiu ter um time competitivo. Óbvio, ele tem a ascensão do Kovacic que chega na última Copa, ainda não era jogador consolidado como está hoje no Chelsea. Ele estava no Real Madrid na época, tinha muito altos e baixos, às vezes jogava, às vezes era reserva. Ele sai, vai para o Chelsea, se consolida ali no meio campo. O Brozovic também se consolida ali no futebol europeu
atuando na Inter de Milão, e hoje já não está nem mais na Inter de Milão, né? Não, está na Inter de Milão, desculpa, está na Inter de Milão. Então, assim, ele praticamente consegue fazer essa trinca no meio campo com o Modric, que se mantém, e é um time praticamente de muita posse de bola, não de muita posse de bola, mas que consegue ter a posse de bola, e ao mesmo tempo também ser um time vertical. É um time que trabalha rápido com a técnica desses 3 jogadores no meio campo, ter a técnica e trabalhar rápido para chegar na frente. Por não ser um time que ter caras velozes, ele precisa ter a bola. Tem o Perisic, que ainda é um jogador de alto nível, jogando no Tottenham, teve no Bayern de Munique, ainda é um jogador de alto nível. Com o Kramaric, que também começa a se desenvolver mais no futebol europeu, praticamente começa a ter mais praticamente minutos no seu clube, começa praticamente a ser um jogador mais útil. Petkovic já é mais um centroavantão de área, um cara mais fixozão ali, é um centroavante que tenta levar o Mandzukic é melhor, mas movimenta mais, o Petkovic é mais um cara de área, mais fixo, mas ele traz uma seleção boa, ele tem um lateral direito que praticamente é uma revelação. Para mim pode até ser um dos caras revelações da Copa, que é o Juranovic, que é um lateral que praticamente, cara, ele joga no Celtic da Escócia. É um cara assim que ninguém conhece e faz uma grande Copa. Um lateral direito, com apoio, marca bem, um lateral de força física, tem velocidade. O Sousa do outro lado também, bom lateral esquerdo. Então, assim, é uma seleção muito encaixada, além do de Guardiola, que é um zagueiro que hoje está no Leipzig e que muitas pessoas dizem que praticamente deve durar no máximo o Leipzig até julho, na janela de julho, do ano que vem. Ele deve praticamente ir para algum grande clube. Dizem que o Chelsea está de olho, o Liverpool está de olho, dizem que grandes clubes europeus, Real Madrid de olho, em praticamente ter o Guardiola, que é uma grande seleção. Ele conseguiu renovar a seleção, montar um time muito bem competitivo, muito forte. Consegue competir de igual para igual com as melhores seleções. Enfrentou um Brasil, conseguiu se adaptar ao jogo, apesar de não ter dado um chute no gol, o único chute que foi no gol foi o gol, mas ele praticamente conseguiu ter um time competitivo, um time que consegue controlar o jogo. Teve jogo na Nations contra a França, e para quem não sabe, a Croácia passa na Nations no grupo com a França e Dinamarca no grupo. Quem passa no grupo é a Croácia. Então, assim, a Croácia tem o Dalit, muito bom trabalho. Enfrentou uma Argentina num jogo praticamente que começa tendo a bola, e aí praticamente em 2 vacilos, que essa Argentina que a gente vai falar daqui a pouco, tem uma Argentina que se adapta ao seu adversário. Então, assim, por erros defensivos que não estava tendo, e também um jogo até diferente da Croácia. A Croácia praticamente começa com a bola, e a Argentina praticamente atuou no contra-ataque e meio que povoou o meio campo para primeiro anular a Croácia, para depois atacar. Em erros da Croácia, a Argentina vence o jogo. Do outro lado, um Marrocos, que surpreende a todo mundo, não tem como dizer que não, apesar de você ter jogadores na elite do futebol mundial, mas surpreende. São jogadores que, apesar de entrar na elite, não são jogadores que, tirando acho que hoje o Hakimi, que hoje está no Paris Saint-Germain e pode ser considerado um dos melhores laterais direitos do mundo, ali briga junto com o Cancelo para ser um dos melhores atrás do mundo, ali um dos melhores atrás do mundo. Realmente os dois ali, eu não vejo outros, assim, para mim os dois melhores, tanto o Cancelo quanto o Hakimi. Você não tem, e até o Pavard também, o Pavard ali já que hoje tem reserva na França, mas acho que o Pavard é um grande lateral no Bayern de Munique, são os 3 para mim melhores laterais ali que você tem no futebol europeu. Se eu tiver outro aí que quiserem lembrar, depois mandar aí pra gente aí também pode lembrar. Alexander Arnold também, né? Acho que não. Quem? Alexander Arnold, a lateral direito. Isso, também tem o Arnold. Acho que a Inglaterra tem 3 bons, né? Levou 3 bons laterais, né? O Arnold, o Walker e o Tripper são 3 bons laterais. Mas eu vejo o Hakimi ainda um nível acima. O Hakimi é um cara que ele subiu muito o nível dele indo pro Borussia Dortmund, né? Para quem não sabe, ele é revelado pelo Real Madrid. Ele é da base do Real Madrid. E ele não teve boas oportunidades, grandes oportunidades. O Real Madrid sai, vai bem no Borussia, do Borussia depois é comprado pelo PSG. Então, praticamente, mas no Borussia ele teve
ele meio que se consolida na Europa e vai para o PSG já num outro patamar de jogador. E para mim, tirando ele, o resto são jogadores, o próprio Ziyech é um jogador assim de muito altos e baixos no Chelsea, foi muito bem no Ajax, começa bem no Chelsea, mas cai um pouco de produção e hoje não é nem titular, mas é um bom jogador do drible, jogador que é uma seleção que ele trabalha muito na ligação direta, na marcação forte no meio campo, uma defesa muito forte, um time defensivamente e a ligação direta para você ter a passagem do Hakimi pelo lado direito com o Ziyech chutando e do outro lado o Buffal, que é um cara muito bom num contra um. Para quem não conhecia o Buffal é um cara que faz tempo já que ele faz boas temporadas no futebol francês, tá? É um cara que faz tempo que faz assim, ele tá jogando hoje no Lens. O Lens hoje é o vice-líder da Ligue 1, do Campeonato Francês, apenas atrás do PSG, 4 pontos atrás do PSG, 4 ou 5 pontos, eu não vou lembrar agora, atrás do PSG. Assim, então, assim, ele vem de boas temporadas lá. Óbvio que o Lens é um clube que veio de meio de tabela, essa temporada se conseguiu de força melhor, e o Buffal ficou, e o Buffal faz boas temporadas, tanto que o Buffal não é um menino, o Buffal tem 29 anos. Já é um jogador consolidado, um jogador consagrado ali no futebol francês. Hoje eles estão a 5 pontos do PSG. Do PSG. Então, assim, é um time, ele tá ali no Lens, um cara muito bom num contra um, e às vezes ele trabalha até como um meia, ele vinha muitas vezes por dentro, pro meio do campo, para trabalhar como meia junto com o Hannes Hall, que é o jogador que praticamente tá no Angers, né? Tá, que provavelmente dizem que o Barcelona já tem uma proposta preparada para fazer em janeiro, para tirar ele do Angers. E não só o Barcelona, outros clubes ingleses também estão de olho nele. O Amrabat, que tem essa pegada do futebol italiano, que é aquela marcação forte, o jogador que lembra até muito o Gattuso, né? Para quem não viu o Gattuso jogar, o Gattuso era muito parecido com ele jogando. Um cara que muita intensidade no meio campo, que roubava muita bola, que marcava muito forte. O Amrabat é muito parecido com o Gattuso. Que assim, atuando, o Gattuso na época do Milan, também na época do Milan, ali de Kaká, Pirlo, o Gattuso sempre era o cara que fazia aquele famoso jogo sujo, entre aspas, né? Então é um time com uma marcação muito forte, uma pressão muito forte. Então, não lembro que você até falou que fez um comparativo que lembrava quando tinha nos tempos áureos que eu jogava bola no. Quando eu jogava você na base. lembra muito você também, porque o Rabat é um cara assim de muita força física, mas também tem muito fôlego. É um cara que tem muito fôlego, é um cara que corre muito para roubar a bola, é um cara que acho que é um dos jogadores que mais tem desarmes na Copa do Mundo. Se não for o que tem mais desarmes na Copa do Mundo. É um cara que rouba muita bola. Assim, ele lembra o Kanté também um pouco. Assim, tem menos qualidade que o Kanté com a bola no pé. Mas é um cara de muita marcação, muito forte na marcação. E assim, o treinador conseguiu montar uma boa seleção com essas peças. O Enesir é um cara que já vem também de boas temporadas no Sevilha. O Buffal hoje é titular. Para quem não se lembra, o goleiro titular do Sevilha era o. Vai me fugir o nome, é um goleiro que hoje está no PSG. Vai me fugir, ele é a reserva do PSG. Foi um grande goleiro o Rico, lembrei. Sérgio Rico. Era o titular do Sevilha. Por muito tempo. Foi jogador que jogou Copa do Mundo pela Espanha. Tal. Ele sai para ir pro PSG e o Sevilha ficou carente de goleiro. Aparece o Bono. E o Bono se consolida como titular do Sevilha. Assim, ele tá tendo uma temporada muito de altos debates. Teve algumas falhas ali no Sevilha. O Sevilha hoje tá na zona de rebaixamento. Começa com o Lopetegui, sai, vem o São Paulo. Mas na temporada passada, com o Lopetegui, onde fez uma boa campanha e termina até em quarto lugar indo para Champions no campeonato e chega até na semifinal da Europa League com o Lopetegui. O Buffal é um dos melhores goleiros que tiveram no futebol europeu, com grandes defesas. Então, assim, o Buffal fazer uma grande Copa, para mim, não é surpresa. Ele é um goleiro já. Então, assim, tem alguns jogadores. Tem o Masraoui, que é um cara que também é do Sevilha, que é um cara já conhecido. É um cara que no Sevilha até joga de zagueiro, né? Ele não joga de lá. Na seleção ele é lateral, mas no Sevilha ele é zagueiro. Então, assim, é um cara. Tem um cara do Valladolid, o zagueiro que é do Valladolid, que é do time do Ronaldo, que é um bom zagueiro, me fugiu o nome, é o camisa 15. Então, assim, é um time muito, muito com bons caras, com caras jogando em clubes pontuais ali do futebol europeu, que mais tem destaque nos seus clubes do futebol europeu. E ele consegue montar uma boa equipe, com uma marcação muito forte.
um meio campo muito pesado. Para esse jogo entre Marrocos e Croácia, provavelmente, eu acho que assim, o Marrocos tem uma vantagem sobre a Croácia. A Croácia que é um time de muito posse de bola, que cadencia muito o jogo com o seu meio campo, com o Brozovic, Modric e o Kovacic, já vai pegar um Marrocos de uma intensidade no meio campo muito forte. E o Marrocos pode levar vantagem nesse quesito. Porque o Marrocos conseguiu praticamente anular a Portugal, assim, porque Portugal também tinha um meio campo de bom passe de bola, que era o Otávio, era o Bruno Fernandes, o João Félix que vinha cair para o meio, com o Bernardo Silva, ele consegue anular isso de Portugal e praticamente Portugal não chega a ameaçar muito. Marrocos teve a bola, tá, mas não ameaçou muito o Marrocos o jogo todo. Consegue isso contra a Espanha também. Então, Marrocos praticamente, para mim, nesse ponto leva vantagem, por ter esse meio campo de uma intensidade maior, uma pegada maior contra esse meio campo da Croácia, que é o meio campo mais de posse de bola, de trabalho de bola, que gira mais o jogo, que tenta controlar mais o jogo, mesmo que às vezes não tendo mais posse de bola para o adversário, mas ele tenta controlar o jogo. Que é uma coisa que praticamente tenta cozinhar o jogo, é uma coisa muito. Foi o que eu disse até que a Croácia faria contra o Brasil, cozinhar o jogo, trabalhar a bola pela experiência dos seus meio-campistas. Brozovic, com 31 anos, muito tempo de futebol europeu, já experiente, muito tempo de clube grande, né? Já que eles são europeus, muito tempo de clube grande na Europa. Modric, não precisa nem falar. Kovacic idem. Então, assim, nesse ponto o Marrocos leva um pouco de vantagem. É um jogo interessante. Eu acho que os dois vão levar muito a vera, né? O jogo. Não vejo essa, tipo assim, não, já tô no lucro, já fiz o que eu tinha que ter feito na Copa, não, para terceiro lugar para mim não vale nada. Não vejo assim, vejo um jogo equilibrado, mas vejo o Marrocos com uma ligeira vantagem por essa intensidade do seu meio campo. Assim, o Amalat de volta no meio campo, quando ele bota o Amalat no jogo contra a França, o Marrocos começa a ganhar o meio campo com o Amalat, o Ansri e o Amaoui e o Amahat no meio campo, tu começa a ganhar um pouco mais o meio campo, a equipe de Marrocos. E acho que a volta dele começando jogando, ele deve começar jogando. Marrocos deve, acho que assim, ter uma ligeira vantagem contra a Croácia, que é um meio campo mais de cozinhar o jogo, de cadência, de posse de bola. O Marrocos roubando a bola e tendo intensidade para tentar chegar a bola no Ziyech pelo lado direito, com o Bufal, que muitas vezes também vem para o meio. Ele pode trabalhar a bola, mas ele vem para o meio para tentar também ajudar na armação, deixando o Ziyech mais aberto lá do lado direito. O Bufal vem por dentro. Assim, vejo o Marrocos com uma ligeira vantagem nesse terceiro lugar. Um jogo interessante, por sinal. Deve ser realmente uma partida bem legal, né, que deve acontecer. Vamos ficar na expectativa aí pra... Como falei, né, sábado a meio-dia, né, os jogos agora são meio-dia. Então vai ser bem interessante esse terceiro lugar. E nesse momento agora do bloco a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a gente falou da Croácia, vai falar um pouquinho da Croácia, o jogo contra o Brasil, né, o jogo de quartas de final, o único jogo de quartas de final que a gente vai falar hoje, né, até pra gente poder dividir bem o nosso horário. E eu vou começar, né, falando sobre o Brasil, acho fazendo até uma coisa inédita, né, porque eu nunca, aqui nesse podcast até então, eu nunca tinha, assim, apontado, feito, digamos assim, entre aspas, uma caça às bruxas, né, digamos assim, apontado um responsável direto, né, mas para poder ilustrar a situação do que eu vou trazer, em 2018 o Brasil perde para a Bélgica. É claro, jogou bem, pressionou, teve oportunidades e tudo mais. Só que o Brasil enfrenta uma Bélgica naquela época, quem não sabe, o Roberto Martínez ele muda o time para enfrentar o Brasil. Ele bota o jogador a mais, ele botou o Fellaini naquela época, né? Não era titular, o Fellaini entra naquele jogo como titular, para ele tentar ocupar a força do meio campo do Brasil, meio campo de 3 jogadores que o Tite costuma usar, e com isso ter pelo menos o controle inicial do jogo, ou pelo menos esfriar um pouco o controle inicial do Brasil e depois ter a oportunidade de contra-ataque. Nessas situações, o Brasil tomou os 2 gols, né? O gol de contra-ataque, primeiro gol, uma jogada que a Bélgica começa a crescer no jogo, tem um escanteio e o escanteio acaba gerando o gol contra. Então, acaba acontecendo isso. E qual foi minha principal crítica, né, e até a do Vitor, qualquer outra pessoa tal, é que o Brasil não tinha uma alternativa. Né? O Brasil precisava de uma alternativa, uma ideia diferente para situações específicas, que eram essas, porque
Porque assim, o Brasil raramente, quem assume a seleção brasileira, treinador, tem que pensar nisso, que raramente ele será testado de verdade, né? Ele não vai ser testado, são poucos momentos. Então ele tem que ter, e aí é a minha concepção, você tem que ter algo para surpreender o seu adversário nesses momentos específicos, que é a semifinal da Copa, que é a final da Copa do Mundo, que é as quartas de final, que é a partir daí realmente que acho que é nesse momento que o trabalho do treinador da seleção ele é avaliado de verdade, né? É claro, também a Copa América, ou então os jogos contra a Argentina, né? Mas não teve um jogo contra a Argentina, por exemplo, e o Brasil não foi, né, digamos assim, efetivamente testado. O Tite monta uma ideia, a ideia tática do Tite é muito boa, ele faz uma mudança no time, né, o conceito para essa Copa do Mundo, que é um time mais ofensivo e surpreende um pouco a situação. Só que o que eu batia na tecla e falava isso, e vinha falando desde a época, mais ou menos desde março desse ano, é que eu imaginava assim, que o Tite tinha que ter alguma coisa completamente diferente para esses jogos assim, entendeu? Para se enfrentar assim, uma Bélgica, ele falava, enfrentar uma França, enfrentar uma Inglaterra, ele algo assim, 3 zagueiros, alguma coisa que ele treinasse que ele nunca usasse. Ele treinava isso, passasse os treinos da seleção, os encontros, ele treinasse essa formação, mas nunca usava ela. Sempre treinasse e nunca usava, sempre treinava em segredo. Pra quando chegar nesse momento ele falar, não, agora a gente vai usar aquela formação que a gente estava treinando, vamos fazer algo diferente aqui, ou um 4-4-2, enfim, alguma coisa assim que ele mudasse a sistemática do Brasil. Entendeu? E foi realmente essa situação, né? O Brasil enfrenta a Croácia, o Brasil tenta impor o seu jogo, né? O Brasil sempre tentou impor o seu jogo e durante toda a Copa do Mundo, se fosse até a final, seria assim, né? O Brasil iria tentar impor o seu jogo. A Bélgica tira o jogo, como até o Vitor mesmo falou isso antes, na última live, né? Contra a Croácia, né? O Vitor até falou isso no nosso último podcast, ele fala isso. O Brasil vai tentar amarrar o jogo, vai tentar prender o jogo do Brasil. O Brasil começa o primeiro tempo com muita dificuldade para marcar o Modric. O Modric joga mais recuado, numa situação mais atrás, justamente para poder iniciar o passe, para tirar aquela recuperação rápida de bola que o Brasil estava realizando em todos os jogos, né? Aquela pressão para recuperar a bola, que funcionou muito bem contra a Sérvia e contra a Suíça, né? E aí, o que acontece? Passa o jogo, eu entendo, passa o primeiro tempo, você chega até o intervalo, você pega, e aí você tem como, né, hoje em dia, mapa de calor, informações, você tem os seus analistas lá, eles vão falar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, o Modric tá pegando a bola nesse ponto, e isso também é o visual, né, isso sem falar, eu vi isso, tava vendo isso. O Brasil tá claramente sentindo a ausência de uma pressão no meio campo. Então, o que na época, eu pensei pelo menos que no intervalo ele fosse tentar reforçar essa parte, ou pelo menos com uns 10, 15 do segundo tempo, fosse tentar reforçar essa parte no meio campo. Entendeu? Reforçar, Bruno Guimarães imaginaria, ele botou o Fred depois do gol só, mas sei lá, que fosse o Fred, jogador que ele fosse, mas tentasse algo diferente, tirasse a Rafinha, mudasse a formação do Brasil. Só que para fazer isso você tem que treinar, você não pode, assim, entre aspas, você não pode fazer isso, o Tite não vai, conhecendo as personalidades, ele não vai fazer algo que ele não treinou, né? Então ele não treinou essa ideia, então ele não vai fazer isso. E faltou isso, né? Talvez adiantar o Neymar para poder aumentar o número de jogadores e tentar ter o volume físico, o volume de pessoas no meio campo. E a Croácia levou o segundo tempo da mesma forma, tirou muitas oportunidades. O Brasil teve chance, mas a Croácia tirou muitas das oportunidades ofensivas do Brasil jogando dessa forma, amarrando o jogo, prendendo a partida e arrastando o jogo. Né? Claro que depois faz o gol, né, no brilhantismo do Neymar. E aí o pessoal tá criticando muito a questão do gol tomado do Brasil, né? Eu acho que o problema do gol tomado nem foi a questão do número de jogadores no ataque. Eu acho que foi a distância entre os zagueiros e o meio campo, né? O Casemiro, que é o cara que dá o bote no Modric, acaba fazendo o passe para o jogador que recebe a bola de frente para a defesa brasileira. O Casemiro faz o bote, tem um espaço de quase 35, 40 metros entre o Casemiro e os zagueiros do Brasil. Significa que os zagueiros do Brasil estavam comprometidos com a situação defensiva em cobrir um contra-ataque, e o Brasil estava focando em segurar a bola no ataque com 7, 8 jogadores. Entendeu? É óbvio, isso não é, isso vou pensar bem abaixo de futebol. É uma situação assim, até justificar isso pelo desgaste físico, né? Então às vezes o jogador não responde, falta oxigênio, você não processa melhor os seus pensamentos, então às vezes até o posicionamento do jogador às vezes fica um pouco prejudicado.
Aí, de novo, cabe ao técnico passar essa orientação nesse momento para os jogadores. Entendeu? Então havia um espaço, o Brasil estava desorganizado naquela situação e volta, tem uma cobertura, exploraram o lado do Brasil, né? E o Brasil, infelizmente, toma aquele gol no final do jogo, mas, como eu falei, Brasil, talvez o Casemiro pensou uma coisa, pensou, não, eu vou adiantar, porque o Casemiro seguiu o conceito da parte tática. O Brasil sempre, quando perde a bola, a defesa joga bem alta, né? A linha do Brasil ficava sempre alta para recuperação rápida de bola, os nossos zagueiros marcando os atacantes deles e o Casemiro jogando mais alto. Só que o Casemiro pensou isso, a defesa pensou outra coisa e deu essa situação. Mas é como eu falei, faltou. E aí eu falo que pênalti, situação. Neymar era o último batedor, sempre foi assim. Entendeu? Neymar bateu o pênalti do ouro olímpico do Brasil. Ele sempre, na carreira dele, sempre foi o último batedor. Não ia mudar, é um pênalti pesado para se bater o último. Então não acho que foi problema, na minha opinião, né? Problema na escolha dos pênaltis, que todo mundo tá criticando. Mas eu acho que o problema tá aí, entendeu? Tá em duas coisas. O Brasil não teve alternativa, né? E aí eu vou botar na conta do Tite. Eu sou o defensor pesado do Tite, gosto muito do Tite, mas o único trabalho que ele tinha que fazer, e aí vai na conta dele, porque era o único trabalho que ele tinha que fazer desde 2018 e ele não fez, né? A gente cobrou 2018, eu não sabia, ele falou, aprendi a lição da Copa, mas parece que não aprendeu mesmo, entendeu? Então, o erro foi dele, a culpa tem que recair, o treinador tem que absorver, por isso você tem da seleção, você tem que absorver essa responsabilidade nesse momento. Os jogadores fizeram o que deram, o Brasil tinha o time para brigar pelo título da Copa do Mundo, viria um jogo com a Argentina, faria um grande jogo, todo mundo estava esperando isso. Então faltou um pouco do Tite, faltou alternativa e depois, no decorrer do jogo, a resposta, talvez, falta de orientação dos jogadores para o posicionamento dos zagueiros também, recai ao técnico que tá ali na beira do gramado para falar, ó, avança, vem todo mundo, entendeu? Avisar para os zagueiros, vai junto, entendeu? Para não recuar, vamos segurar a bola naquele campo, até para dar campo para recuperação dos jogadores, né, do Brasil. Então essa é a minha visão do que aconteceu do jogo do Brasil, entendeu? E eu acho que infelizmente o Tite sai, vão ficar os números, vão ficar grandes campanhas, vão ficar as lembranças aí de uma boa campanha, mas infelizmente eu acho que não sei se vai ficar para a história, pelo menos para mim, sempre que falarem de falar, olha, é um grande treinador, mas infelizmente pecou pela falta de alternativa, principalmente a resposta dentro do campo. Não fala a resposta de pré-jogo, porque pré-jogo ninguém imaginava que ia ser desse jeito. Mas quando começou o primeiro tempo, da forma como conduziu a partida, o treinador, ele tá ali para isso, né? Ele é o melhor, ele é o treinador da seleção brasileira, sempre é o melhor treinador brasileiro por conta disso. A gente imagina que é o cara que vai se encontrar nessa situação complicada e vai achar uma alternativa. E faltou pro Tite alternativas, né? Ele caiu com essa ideia, caiu com esse conceito. Então, eu coloco na conta, eu não boto, acho que os jogadores fizeram o que dá, a gente tinha um time, como eu falei, para vencer, acho que desde 2002 era o melhor time, talvez 2006 era bom, mas tinha um problema já de idade, de mal preparação e tudo mais, mas a gente era o ano realmente o Brasil vencer, e a gente deixou a desejar por um erro na parte da comissão técnica, em específico aí pro treinador da seleção brasileira. Uma coisa rara que eu costumo fazer, cobrar o técnico, né? Mas foi realmente o equívoco do treinador. O que você vê, Vitor? O que você viu dessa situação toda, desse jogo todo, da eliminação do Brasil para a Croácia? Você até falava que o Brasil era o favorito, né? Eu concordo com você que era o favorito para vencer a Copa e deixou escapar num jogo assim completamente atípico. Eu acho assim, Copa do Mundo, por ser um torneio de tiro curto e a maioria dos jogos são muito decisivos, eu acho que você precisa ter sempre opções. A sua convocação, acho que assim, até com a abertura para ter 26 jogadores, não sei se vai ser mantido isso, né, de ter 26 na próxima Copa do Mundo, mas acho que você ter 26 jogadores, você praticamente consegue ter alternativas para você ter mudanças de jogos, de repente, sem mudar peças. Você levar uma peça que joga em 2, 3 posições, e assim, nesse exemplo, posso até dar um exemplo da Argentina. Você está levando, praticamente na Argentina, um Acuña, que é um cara que está de lateral esquerdo, mas ele pode jogar de ponta, e de repente, se você precisar, ele pode jogar também numa linha de 3 zagueiros, tendo um zagueiro para o lado esquerdo. Então, assim, você precisa levar jogadores para ter alternativas
de jogo, porque praticamente você vai enfrentar adversários, e foi o que a gente disse aqui antes de começar a Copa. É uma Copa em dezembro, jogadores muito alto nível fisicamente, então os jogos praticamente você vai ter muita lesão, como teve muitas seleções com lesões, o Brasil foi um que teve 3, 4 lesões, teve Danilo, teve Alexandre, teve Neymar, teve no começo da preparação Paquetá. Então, assim, a seleção teve alguns jogadores lesionados, alguns por pancada, outros por alta intensidade do jogo, desgaste, por aí vai. Mas eu acho que, além da alternativa de jogo, eu acho que o Tite peca muito e praticamente o Tite é um cara que, assim, a carreira dele sempre foi assim. O Tite é um cara que ele cisma com um tipo de uma formação e ele mantém essa formação até o fim. Ele praticamente introduz uma formação que deu certo, que foi o surgimento desses meninos muito rápidos pelo lado, que é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior já estava, mas aí se consolida mais na Europa. O Rodrigo se consolida na Europa. Martinelli, que foi convocado e foi bem na Copa. Martinelli sai muito em alta, porque é um cara que toma um susto quando ele é convocado, mas foi um dos caras que assim, mais aproveitou quando teve chance. O Antony, o Rafinha, que troca de clube, o Antony também troca de clube na Europa. Então, assim, surgimento de Richarlison, que já estava um pouco mais consolidado, mas vai para um clube maior, também na Inglaterra. Então, assim, você tem a consolidação desses caras como pontas. Só que eu acho que o Tite peca e eu acho que faltou ao Tite, eu cantei isso, acho que faltou levar um meia, o Tite precisava de um meia, pela essa formação que ele gostava de jogar, para os laterais por dentro, acho que você precisava ter um cara construtor por dentro, acho que ele tinha esse cara construtor, mas ele não tinha confiança, que era o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um cara construtor, é um cara que cresce muito no Flamengo, por ser esse cara construtor, é um cara que se reinventa no Flamengo, porque ele é um cara que era totalmente taxado como o cara que jogava no lado direito do campo e trazia por dentro. De repente, ele aparece no Flamengo numa formação diferente, com o Dorival, tendo mais um armador por dentro, ele sai da ponta direita, ele vem para ser armador mesmo por dentro, até como um terceiro homem no meio campo. Ele joga muito como o Griezmann, joga hoje na França, que vai dizer da França daqui a pouco. Mas ele tem essa função, ele não jogou na Copa, ele joga o terceiro jogo, ele entra no jogo, num jogo praticamente que o Brasil, assim, até valeria, mas o Brasil poderia perder, o Brasil tinha essa possibilidade de perder. Joga pouco, acho que foi um erro, para mim é um erro, o Everton Ribeiro não ter tido muito poucas oportunidades, tá? E faltou, além do Everton Ribeiro, para mim ter levado mais um meia. Eu acho que faltou, eu cantei aqui a bola, faltou um cara do que poderia ser o Scarpa, um cara que poderia ser o Renato Augusto. Sim, o Renato Augusto tá velho e tal, mas poderia ser o Renato Augusto pelo seu crescimento no final da sua parte no Corinthians, da Copa do Brasil, Brasil, chegando na final, bem no final do campeonato. O Renato Augusto poderia ter sido olhado, se não fosse o Renato Augusto, o Scarpa, que foi o melhor jogador do futebol brasileiro em 2022, e tá indo já, começa até, para quem não sabe, o Scarpa até começa bem ali nos jogos amistosos no Nottingham Forest, que ele deve até, eu não sei se ele vai poder jogar, tá? Essa roda pré-liga, mas isso é para outro momento. Mas o Scarpa também poderia ser uma alternativa. Acho que falta um meia, porque ele trabalha muito com o Neymar sendo esse meia. O Neymar não é esse meia. O Neymar é um cara que, quando ele desce para ser esse jogador de trabalho de bola, o Neymar, às vezes, por muitas vezes, ele praticamente atrasa um pouco o time, porque ele é um cara que segura a bola, ele tenta um drible no meio campo, ele tenta, assim, a jogada que ele tem, a jogada do gol é a jogada do meia. Mas assim, mesmo assim, ele domina, ele olha um pouco, ele espera o posicionamento do Rodrigo para tocar no Rodrigo e receber lá na frente. Do Rodrigo, o Rodrigo recebe de volta e do Rodrigo ele toca no Paquetá, e o Paquetá aí sim, como praticamente aquele famoso volante box-to-box, né? Ali se aproximando do ataque, o Paquetá dá o passe para ele chegar na frente. Mas assim, o Neymar fez uma jogada em dos 3 jogos que ele jogou, 3 jogos, isso. O Neymar fez 3 jogos na Copa. Dos 3 jogos que o Neymar fez na Copa, ele fez uma jogada de meia. Apenas.
Ele jogou contra a Sérvia, jogou contra a Coreia e ele jogou contra a Croácia. Então, ele faz uma jogada de meia. Então ele não tem esse estilo. É a mesma coisa que quando eu disse do Cristiano Ronaldo ser o centroavante e o Neymar ser o meia. O Neymar não foi treinado para jogar naquela função. Ele se torna futuramente por ser um cara de um talento raro e por ser um cara que você precisa dele estar atuando toda hora, né? Seleção você deixa ele um pouco mais solto, ele vem, participa como um meia. Eu não acho que está errado, não acho que está errado nesse ponto, não. Mas eu acho que ele devia ter trazido um outro meia. Porque num determinado momento do jogo, você não está encaixando, você coloca esse meia no jogo, e poderia ser o Everton Ribeiro, que é um cara que vai te dar mais dinâmica no meio campo. É um cara que, assim, o Paquetá fez isso muito no jogo contra a Sérvia, no primeiro tempo contra a Sérvia, no primeiro jogo. Deu essa dinâmica, se apresentou na frente, e o Neymar não tem essa característica. O Neymar não é essa característica dele. Por isso, acho que o Brasil ficou muito encaixotado no jogo contra a Croácia. Apesar de ter criado chances no segundo tempo, o goleiro ter feito boas defesas, o goleiro da Croácia, mas é um jogo muito encaixotado. Um jogo muito encaixotado, que eu acho que essa é uma alternativa. Porque assim, você cobrar a alternativa do Tite, o Tite faltou uma alternativa de ter laterais mais laterais que passem, ele não levou laterais. Mas ele não, isso assim, é uma coisa que ele tinha definido. Ele não levou laterais que tem essa característica de serem laterais apoiadores. O que tem um pouco mais desse apoiador é o Alex Telles, mas o Alex Telles praticamente se machuca, mas também não é um lateral, um super lateral que chega no fundo, é um cara mais construtor também, mas o Alex Telles se machuca. No jogo do Camarões, você não tinha nem o Alex Telles à disposição. Teoricamente, acho que o Daniel Alves eu também considero um erro. Assim, eu não teria levado, mas já que você levou, cara, você tem o Daniel Alves, no primeiro tempo, não tá entrando a sua jogada com o Militão. O Militão faz uma jogada de ultrapassagem, e aí dá certo, que é o Militão passando, e a bola, o Militão até tenta dar um chute de desvia, que o goleiro faz uma defesa. Então, assim, acho que o Daniel Alves poderia ter jogado. Assim, você não tinha grandes ataques, você não teve grandes ataques da Croácia. Você poderia ter tido o Daniel Alves ali, fazer ali, você colocou o Antony, o Daniel Alves e o Antony se conhecem, atuaram junto no São Paulo, atuaram junto na seleção olímpica. Você poderia ter tido o Daniel Alves numa determinado momento do jogo, eu acho. Porque o Daniel Alves é um cara que tecnicamente é melhor dos laterais, melhor que o Militão, que atuou como lateral, melhor do que o Danilo, melhor do que o Alexandro, melhor do que o Alex Telles. Você poderia ter tido o Daniel Alves ali para também te criar alternativas para uma virada de jogo. O Daniel Alves é um cara que bate bem na bola, poderia ter uma virada de jogo, para você de repente pegar no 1 contra. Acho que ele tirou o Vinícius Júnior muito cedo. Beleza, ele bota o Rodrigo, até porque o Vinícius Júnior é um cara que não estava acompanhando o Juranovic, que era um cara que estava passando muito e deixando ali meio complicando o lado do Brasil, porque praticamente o Kramaric, o Palicic, desculpa, via por dentro para se juntar ao Kramaric e o Juranovic passava. Isso meio que complicava o Brasil um pouco, porque o Vinícius Júnior não acompanhava. Então ele bota o Rodrigo, e aí meio que matou esse... Mas eu não teria tirado o Vinícius Júnior tão cedo. Eu acho que o Vinícius Júnior é um cara que, assim... É um cara que te preocupa ainda o futebol europeu. Preocupa o futebol europeu. É um cara que está em ascensão no futebol europeu. Você tem o Vinícius Júnior pode te trazer uma jogada de 1 contra 1. Você não tem o Neymar, mas o Vinícius Júnior hoje tem mais recursos que o Rodrigo ainda. Então o Vinícius Júnior pode trazer uma jogada de 1 contra 1 mais perigo do que o Rodrigo te trouxe. Então eu não teria tirado o Vinícius Júnior ainda tão cedo. Eu teria posto o Pedro, acho que ele demorou para pôr o Pedro. O Pedro, para mim, também teve poucas oportunidades nessa Copa. Acho que o Tite utiliza pouco o Pedro. Acho que assim, você tem o Richarlison é um cara que também não atua ali, não é do Richarlison, você se centroavante de área, é um cara que se movimenta, que gira muito, que gosta de ter movimentação, é um cara que, assim, há tantos gols dele é de movimentação, ele não é um cara de área ali. Então, assim, para mim faltou o Pedro jogar um pouco mais, assim, nessa Copa. Então, assim, eu acho que o Tite falhou em alguns aspectos. Poderia ter posto mais o Pedro nesse jogo antes. Ter posto praticamente, não tirado o Vinícius Júnior e ter utilizado o Daniel Alves. E ter utilizado um outro meio campista. Concordo com você. Como a Croácia tem um meio campo, como a gente acabou de dizer um pouco antes, técnico que ia cozinhar o jogo, você poderia ter posto um Bruno Guimarães. Não o Fred, para mim, o Bruno Guimarães. Por que o Bruno Guimarães?
Bruno Guimarães é um cara que vem atuando no Newcastle, até como muitos jogos como primeiro volante. E o Modric fez isso no jogo contra o Brasil. O que o Modric faz? O Brasil com a bola, o Modric encostava no Casemiro. Para tentar tirar o passe do Casemiro, para quê? Para a Croácia recuperar a bola e a Croácia ganhar o meio campo. Então ele encostava no Casemiro, quase uma marcação individual, para quem não percebeu. Ele encostava no Casemiro, porque o Casemiro era o cara que iniciava o primeiro passe do Brasil. Então ele encostava no Casemiro para não ter esse primeiro passe, para o Brasil não trabalhar para ganhar a bola e a Croácia ter no meio campo cozinhar o jogo com o Brozovic com o Kovacic. Tem a bola, o Modric descia para ser o primeiro volante, ele adiantava o Kovacic e adiantava o Brozovic. O Kovacic quase como um meia e o Brozovic como um segundo volante. E o Modric vai como primeiro. O time ter a bola, cozinhar o jogo, e foi o que a Croácia fez. E complicou por muito tempo o Brasil. Teve o meio campo e complicou o Brasil. E o Tite não entendeu isso. E na prorrogação, assim, o gol que o Brasil toma, assim, acho que o Tite, óbvio, a saída do Militão, o Militão pediu, acho que assim, por Alexandre normal, acho que não vejo assim outra diferença, mas assim, eu não teria, ele poderia teoricamente ter posto o Bremer na zaga, ter passado o Marquinhos para ser lateral, teoricamente, o Marquinhos já atuou como lateral, você poderia ter feito isso, bota o Bremer de zagueiro e bota o Marquinhos para ser lateral, eu teria posto o Fabinho e não o Fred. Teria posto o Fabinho, que praticamente, cara, para você não, dois volantões mesmo pesados para não. Porque assim, o Fred tem. Por mais que você possa dizer, o Fred subiu na bola. Cara, o Fred tem essa característica. O Fred é um meio-campista, que ele joga há um tempo no United. Tem essa característica. Tanto que o Ten Hag utilizou ele no lugar do Bruno Fernandes como um meia no Manchester United. Então ele tem essa característica do time com a bola, ele tem essa característica de subir um pouco mais, de avançar um pouco mais. Ele é um homem, ele é um segundo homem do meio campo, que consegue, que é construtor, mas ele tem essa característica de avançar um pouco mais. Então, essa bola, eu não cobro o erro do Fred. Eu acho que o erro é o Tite colocar o Fred no jogo, e não o Fred ter feito aquilo. Eu acho que tem para o Fabinho, é um cara que é um primeiro volante, um cara com característica de pensamento já de uma marcação. Assim, faltando 4 minutos e com 1-0 na prorrogação, não tem mais jogo. É a famosa ditado popular da bola. Você fura a bola. Não tem mais jogo. Você chuta a bola para o mato. Eu joguei um campeonato pela Portuguesa, em Águas de Lindã, que você também jogou. Cara, meu time lá, eu tinha um zagueiro que, cara, a gente fez 1-0 contra o time que era melhor que o nosso. O zagueiro virava pro lado e chutava a bola no mato. Chutava a bola para isolar a bola nas casas no mato, porque a gente jogava num campo e atrás tinha umas casas, ele jogava a bola para acabar o jogo. E isso, óbvio que você não vai virar chutar a bola pro mato. Mas não tem que ter jogo. É você matar a jogada, fazer falta, puxar a camisa. É não ter jogo, não é nem atacar mais, é não ter jogo. É bola pra frente pro Pedro lá e o Neymar lá na frente brigarem e o resto do time definir. Então você é posto o Fabinho e não o Fred. Você pôs o Fred tem essa característica. Não tem como. O Fred assim, Fred, fica, não quero que você suba. Cara, o Brasil tá atacando. E ali o Brasil tinha chance até de fazer o gol. É um lance que o Brasil tem a chance. O Brasil perde a bola e o Brasil tinha chance de atacar e até. Se a bola entra no Fred, o Brasil tinha muita chance de ter um grande ataque até fazer o segundo gol. No entorno do Fred, acontece o contra-ataque da Croácia, que praticamente já estava com o Perisic do lateral esquerdo. Então, assim, acho que o erro é esse. E os pênaltis eu também concordo muito com você. Assim, esse negócio de você é muito relativo. Você ter o Neymar como o primeiro cobrador ou o Neymar como o último. É muito relativo. Assim, eu já tive em times que o melhor cobrador era o último e o melhor cobrador foi o primeiro. Eu dou 2 exemplos aí de que o melhor cobrador foi o último. Cara, você vai para o Flamengo, decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Gabigol, que é o cobrador oficial, foi o último. Palmeiras e Corinthians e fez. Palmeiras e Corinthians, Libertadores de 99. O Marcelinho bate, erra e era o cobrador oficial. E o Marcelinho foi o último, bateu e errou. Então, assim, é muito relativo. Para mim, essa do Neymar ser o primeiro, o Neymar ser o último. Assim, poderia ser o Neymar ser o primeiro e fazer e chegar na hora do Rodrigo, o Rodrigo bater e errar. Do mesmo jeito, o Brasil teria sido do mesmo jeito. Assim, para mim é muito relativo, isso não boto na conta do Tite essa dos pênaltis, não. Vejo só que praticamente acho que o erro do Tite
alternativas de jogo, tipo, nem em relação a alternativas de jogo de ter lateral e tal. Eu digo alternativas de jogo em relação à convocação. Acho que ele peca em não ter um outro meia. Ele convocou 8 atacantes. 8. Ele leva Martinelli, ele leva Vinícius Júnior pro lado esquerdo. Ele leva Rodrigo e ele leva Neymar, que são praticamente os que jogam por dentro. Aí ele tem Richarlison e Pedro. Nisso nós estamos chegando a 6. Ainda tem o Antony. E tem Antony e Rafinha. Então, praticamente, nós chegamos a 8 atacantes. Fora aí você tem, óbvio, o Paquetá não é um atacante. Então, assim, ele levou 8 atacantes. Se desses 8 atacantes, ele poderia ter tirado um atacante e, teoricamente, convocado um meia. Que eu acho que faltou. Acho que assim, o Felipe Coutinho iria. Acho que, desse ponto, eu entendo porque o Felipe Coutinho estaria nas situações. É um cara que entende mais como um meia. Assim. Porque parece, você não tinha o Felipe Coutinho, você poderia trazer o. Assim, dizem que o Felipe Coutinho estava com o Everton Ribeiro, né? Se não fosse o Felipe Coutinho fosse, o Everton Ribeiro não ia. Assim, eu acho que ele peca em não ter esse meia. Que é um cara que acharia brechas, que controlaria mais o jogo, que queria vir pro meio. O Scarpa fez muito isso no Palmeiras, vir pro meio, controlar o jogo. O Renato Augusto faz muito isso no Corinthians. Então, acho que assim, faltou esse meia. Para mim, acho que o Tite peca nessa convocação de não ter esse meia. É uma situação realmente que é o que você falou, né? Acho que a gente chega, no final a gente chega na mesma situação, né? Acho que você com relação à convocação, eu com relação à parte tática, né? A parte tática mais alternativa é a palavra, né? Sempre foi essa, e não é que a gente tá falando isso agora porque o Brasil perdeu, a gente tá falando isso com base no que aconteceu em 2018 e com base na convocação, né? É o que a gente sempre falou aí, realmente. O que ele levou em 2018, ele não levou. Ele tinha 2, 3 meias, e teve poucos atacantes, porque ele teve o Douglas Costa que se machuca, o Tyson não jogou, ele levou o Tyson não jogou, tinha o William e tinha o Neymar. Só aí o Neymar também chega ali meio baleado na Copa do Mundo, acabado de chegar de uma lesão do metatarso. Dessa vez ele levou bastante atacantes. Dessa vez ele não levou meia, ele tinha Renato Augusto, teve Renato Augusto, teve Felipe Coutinho, como meias, dessa vez ele não levou. Assim, o Renato Augusto, para quem não se lembra, o Renato Augusto entrou muito bem no jogo contra a Bélgica, foi um dos melhores até no segundo tempo ali contra a Bélgica, criando grandes chances de gol contra a Bélgica. E, assim, faz o gol e perde um, né? Faz o gol e perde um. Então assim, criando chances, controlando o meio campo. Então, assim, óbvio, o Renato Augusto 4 anos mais novo, hoje o Renato Augusto tá com 33, indo para 34. Na época o Renato Augusto tinha 30, o Renato Augusto tinha 30, né? Tinha 30 não, tinha 29, até mais novo. Então eu acho que praticamente faltou esse meia, mais um meia, que é um cara que controla o jogo. Pode até ter o Gerson também, o Gerson, que é um cara que assim vinha atuando mais de segundo volante, né, de segundo homem no meio campo do Flamengo, vai para a Europa também, tomar de segundo homem, mas é um cara que também sabe controlar o jogo. Poderia também ser uma alternativa, uma convocação. O Arthur, um cara que assim, o Arthur é difícil porque o Arthur não vinha jogando, né, o Liverpool não jogou, já vinha numa temporada ruim também na Juventus, mas também é um cara que sabe controlar o meio campo. Faltou esse cara. Faltou esse cara. Até eu tô indo muito eu não bato na tecla, eu tô indo na filosofia do Tite. Concordo que. Mas como eu tô indo na alternativa de jogo que o Tite adotou. Por isso que eu acho que faltou um meia pra seleção. Além do Daniel Alves ter jogado mais, o Pedro ter jogado mais. E não ter tirado o Vinícius Júnior, que eu acho que ele tirou muito cedo. Exatamente. Essa situação é complicado. Complicado, mas, né, fica, mais uma vez, né, fica a lição, fica a ideia. E, bom, e vamos ver qual que vai ser, né? A gente não sabe, o futuro da seleção vai ficar para um negócio mais pra frente, né? A gente vai voltar nossas atenções, mas quando voltar a situação da seleção, a gente vai voltar a falar sobre ela. Vou fazer só aquela pausa rápida, né? E a gente vai voltar para falar aqui na parte 2 a parte 2 agora, né? Que a gente vai, pra gente encerrar aqui e falar sobre a final, né, da Copa do Mundo, falar sobre Argentina e França.